É quando eu consigo me colocar numa posição de aprendiz constante na vida. Não importa a idade que eu tenho, não importa o tempo de empresa que eu tenho, mas eu entendo que eu preciso estar evoluindo com o mercado, com as inovações que estão acontecendo e que se eu não sei, tá tudo bem, mas eu busco recursos, pessoas e conhecimento, treinamentos, me qualifico e torno essa limitação um impulsionador do próximo nível que eu quero chegar dos meus sonhos e do sucesso da minha empresa. A empresa não ser só socialmente importante, mas ser produtiva e ser rentável para que amanhã não seja 200, que seja 220, 250 pessoas ou famílias que estão sendo alimentadas porque a Stefanello existe. A zona do desconforto é onde se gera o crescimento, é onde se gera o aprendizado. E esse é o grande desafio das pessoas que muitas vezes querem que as oportunidades apareçam, querem ter os ganhos, os benefícios, né, das conquistas, mas não estão dispostas ou propostas a sair dessa zona de conforto. Esse brilho no olho, essa paixão que você tem pelo teu negócio é o que faz as pessoas quererem estar contigo ou fazer uma continuação do que você construiu. Estamos começando mais um ResultaCast, um podcast que deseja trazer histórias inspiradoras para você cada vez empreender com mais sucesso, solidez e ideias inovadoras. E sabe, estamos recebendo, Alexandre, cada vez mais depoimentos incríveis de quantas pessoas estão sendo impactadas com as histórias dos empresários, líderes, do qual estão trazendo realmente, sabe, aqueles bastidores do que está por trás daquele negócio, daquela empresa, daquela marca. É uma história de um empresário, de uma família que traz consigo os seus valores, os seus desafios, as suas superações e deixa todos nós aqui, você, inspirado. E nós vamos mais uma vez começar um podcast e a gente quer, além da história, no episódio de hoje, Alexandre, além da história, a gente quer falar justamente de algo que é muito importante para todas as empresas. É como que eu construo uma empresa de valor, né, trazendo cada vez mais um diferencial na sua forma de atuar, expandir e crescer. E aí? Tá acelerado, hein? Tô, né? Tudo hoje. Olha, ele tá reclamando, sabe por quê? Porque eu não dei espaço para ele começar falando. Embalou. Seja bem-vindo, Alexandre, a mais um ResultaCast. Eu sou Andressa Potric Perotti. Agora sim, eu, Alexandre Perotti. Legal, bacana. Mas este é o ponto, né, Andressa? O quanto é legal e o quanto é inspirador, né, para a gente também ouvir depoimentos e ouvir pessoas trazendo, né, sobre os podcasts, sobre os empresários que vieram aqui no ResultaCast, contaram suas histórias e assim atingiram o nosso objetivo do ResultaCast, que é justamente inspirar pessoas, profissionais, jovens empreendedores e também, né, empreendedores que já estão empreendendo há um bom tempo, que de repente se deparam com situações que essas lendas, digamos assim, né, essas pessoas que já trilharam uma longa jornada, já passaram por dificuldades, por desafios que muitas vezes esses empresários estão passando hoje. Então, o nosso objetivo, o nosso propósito é justamente esse, poder ajudar, poder contribuir. E é muito bacana, muito legal ouvir esse feedback, ouvir esse retorno. Agora sim, agora eu vou passar para ti de novo, viu? Para me anunciar quem é esse grande empresário. Eu admiro muito esse empresário, para mim é uma inspiração, o quanto ele é um empresário humano. O quanto ele é um empresário que busca sempre trazer a sua essência, a preocupação com que ele tem com o próprio cliente, na qualidade da entrega, na forma com que se faz um produto que não é só por fazer ou por ganhar dinheiro ou por fazer o seu negócio dar certo, mas é realmente por fazer a diferença na vida, desde quem começa lá na cadeia produtiva desse produto que você já vai descobrir, até mesmo cada colaborador que faz parte do processo, a entrega do consumidor final. Então, é lindo o prazer com que ele tem quando ele ouve os depoimentos de consumidores falando do quanto se identificam pela qualidade, pela forma mesmo, sem perder a essência, porque é um grande desafio das empresas, e tu sabe bem disso, né, Alexandre, porque tu também na empresa
vive isso, crescer e não perder a essência, não perder aquilo que que fez tudo começar, que fez você querer, além do empreender da forma individual, do meu desejo de realizar um sonho, mas de levar um legado e fazer um propósito diferente na sociedade. E esse cuidado com a qualidade, com o serviço, com a entrega, realmente é muito vivo nessa pessoa, porque às vezes que eu conversei com ela, inúmeras vezes, quando a gente menos percebe, ele está falando de qualidade. Qualidade. Cuidado, qualidade. Então, isso está no DNA, com certeza, está no sangue desse empreendedor. E, por coincidência, mais um conterrâneo, né? Mais um conterrâneo, rodeio bonito aí, ó, forte no ResultaCast, De rodeio para o mundo, hein? de rodeio para o mundo. Mais um. Vamos lá, então, convidar para receber, né, esse nosso convidado especial, nosso grande empresário, que admiramos muito, Ricardo Augusto Stefanello, diretor da Laticínio Stefanello, uma empresa familiar fundada em 2000, já com 25 anos de história. A Laticínio Stefanello iniciou sua história em Rodeio Bonito. Hoje ela tem cerca de 200 colaboradores diretos e indiretos. É uma marca consolidada no mercado, tornando-se uma referência em qualidade e inovação em todo o Rio Grande do Sul. E além da gestão atual, estão passando justamente por um processo de sucessão. Então, dentro desse processo também de crescimento, vem um momento importante da empresa, onde seus filhos, que hoje estão passando por esse processo, vivendo junto com o Ricardo o processo de gestão, que é Augusto Stefanello e Gabriel Stefanello, para garantir a continuidade desse lindo legado. Seja muito bem-vindo, Ricardo Stefanello. Obrigado, Andressa. Obrigado, Alexandre. É uma honra. É uma alegria muito grande estar aqui. Oxalá realmente a gente conseguir nessa tarde, né, nesse momento, ser realmente uma inspiração e que a história que a gente construiu da nossa vida, da vida profissional, realmente possa ser inspiração para as pessoas que vão estar conosco, vão nos assistir na sequência. Uau, bora lá então, Alexandre. Bora lá, bora lá. E justamente, né, Ricardo, essa história, essa inspiração, é isso que a gente quer compartilhar com o nosso público, né? E muitas vezes as pessoas veem o Ricardo, veem o Laticínio Stefanello, mas não tem nem ideia de onde tudo começou, de onde o Ricardo veio, qual é a origem do Ricardo. Ele é oriundo da agricultura, ele é filho de agricultor, ou ele já veio da cidade, depois disso foi para o campo. Então essa é a parte legal, de conhecer um pouquinho mais do Ricardo. Se tu puder compartilhar com o nosso público um pouquinho mais da história do Ricardo, lá de jovem Ricardo, não que não seja, né? Ele hoje está experiente, né? Mas do início da trajetória do Ricardo lá para a gente saber e para o nosso público também conhecer um pouquinho mais dessa belíssima história aí. Que bacana, Alexandre. A gente, inclusive até hoje, né, a gente carrega também no DNA da empresa o orgulho das raízes e das origens, né? Trabalhando muito forte isso, porque realmente é o que nos move e é o que faz ser o Ricardo que é hoje, é tudo que eu passei até agora nessa vida aí, nessa fase, né? Sim, eu nasci em Lajeado Bonito, né? Município de Seberi, não sou natural de Rodeio, sou de Seberi. Hoje estou aqui, estou em Rodeio, mas estou aqui em Seberi, na minha terra natal. Lajeado Bonito é onde meus pais ainda moram, né? Onde eu nasci, cresci. Lavoura e aí suinocultura, um pouco de bacia leiteira também, meus pais sempre tiveram, foi muito polivalentes, né? Nas diversas áreas que poderiam ser atuadas dentro de uma propriedade rural. E aí chegou o tempo, né? A nossa comunidade lá fica uma boa distância das cidades maiores, né? Ou seja, Seberi, ou seja, Frederico mesmo, né? Que são as próximas cidades. E geralmente, assim, a dificuldade de um jovem sair para estudar ou continuar o estudo era muito grande. E pelo perfil da minha família, pela dedicação aí com a vida cristã, católica, a gente também sempre envolvido na igreja, aí o Ricardo teve o desejo de ser sacerdote ou ser padre, né? Foi aí que a gente ingressou, então, no seminário em Frederico Westphalen. E isso me permitiu a continuar a minha trajetória de estudo, né?
Chegou uma época que a gente foi buscar outros sonhos por decisões e realmente a vida sacerdotal é uma vocação, né, em que você descobre no período, né, não é porque você gosta ou não gosta, mas realmente é uma coisa que não é o que escolhe, ela é um chamado, né. E nesse momento, então, que eu decidi buscar uma outra vida profissional. Mas aí eu já tinha feito já um certo percurso na vida estudantil, né, então e aí depois eu fui para a faculdade, cursando ciências contábeis, dizer assim, por que ciências contábeis? Eu não sei, né? Era poucas opções que a gente tinha na época, né, Frederico? Se eu não me engano, tinha 3 cursos, um deles era ciências contábeis na URI, e é onde eu podia, é onde meus pais podiam também me manter e me ajudar. De lá eu comecei então a trabalhar, né, também para estudar à noite e trabalhar durante o dia para fazer esse sustento também, né, colaborar com meus pais. Nesse momento ainda, meus pais colaboravam porque imagina eu saindo do interior, que, né, aquela vida totalmente humilde, não tinha nem até a conversação, o diálogo era difícil porque você não tinha o perfil de urbano, né? Então, os meus primeiros empregos foram assim, Quantos irmãos fizeram, Ricardo? somos em 5 irmãos e eu sou o quinto, né? O privilégio de ser o caçula. caçula. Eu digo privilégio, né? Porque os meus irmãos mais velhos tiveram que me cuidar na infância enquanto meus pais iam para a lavoura trabalhar, né? E eu sei que tem histórias até que eles andaram até apanhando por minha causa, né? Mas são histórias bacanas. Vai ser as vantagens no caçula. Exatamente, né? Mas eu tenho muito orgulho de todos meus irmãos, uma alegria grande, né? E eu acredito que eles tenham de mim também, dessa história toda que a gente construiu, temos uma ligação muito bacana. Então, voltando na vida profissional, né? A gente passou por algumas empresas que realmente, sim, foram trabalhos simplesmente para ajudar a sustentar, né? Mas sem uma ambição, você não sabia nem o que queria. E aí, numa dessas, uma grande empresa, né, que eu tenho um carinho especial pelo nome até hoje, infelizmente essa empresa não existe mais, mas para mim foi a grande escola profissional, que era a Sadia, né, ainda a gente lembra da salsicha, aquela tortinha, né, com S de Sadia, e isso me dá muito orgulho. E quando a gente pensa assim, vocês falaram muito na abertura de qualidade, isso me vem muito em mente, né, aonde tinha o nome Sadia você não precisava duvidar. Qualquer produto que tinha nome Sadia, não duvida, pode pegar e comprar, que é o melhor que tem. Então, isso ainda é inspiração, a gente traz muito esse legado de lá. Lógico que eu não era envolvido com produção, né? A minha área, então, era contábil, né? Eu fui porque também técnico. um colega meu, que era meu colega de aula, me chamou quando a Sadia adquiriu, da época do antigo Damo, né? Quem conhece a história. Disse, vou levar o Ricardo para lá. E eu estava trabalhando numa empresa aqui em Seberi, inclusive, né? E aí a gente foi e fez essa carreira profissional de quase 8 anos dentro da Sadia, que me deu toda essa bagagem. Na contabilidade, Ricardo. Contabilmente, exatamente. Aí, lógico, tinha equipe, já no final desse processo já tinha uma equipe, né? Que tornou líder. Coordenava. Me tornei líder e lógico, essa pessoa que me chamou tinha já um cargo acima de mim e ele foi subindo e eu também, a gente construiu aí Que legal. todo o departamento administrativo financeiro. Aí a gente conseguiu, por conta, assim, admiro muito a contabilidade como ferramenta, como escrituração. Eu acho que hoje pode ser muito mais utilizado ainda a contabilidade como ferramenta, porque todos os departamentos, tudo que acontece, todos os números da empresa acabam sendo registrados no sistema contábil. Porém, é uma coisa que, tipo, a gente registra e fica sabendo de todos esses atos depois que aconteceram. Isso é diferente de fazer gestão de uma empresa, que você tem que projetar futuro. Então, assim, nesse quesito, depois da Sadia, fui para a Rodeio, também tem uma história bacana lá. E nesse quesito, assim, eu também apanhei, porque eu tive que me reinventar. Tudo aquilo que eu achava que a contabilidade me dava em termos de informação, nem sempre ela servia de gestão e como tomada de decisão futura. Ela é uma ferramenta, mas a minha, enquanto contabilidade, para o meu desempenho como contador, eu não precisava tomar ação, eu não precisava tomar decisões estratégicas. Eu tinha que registrar e que aqueles registros servissem como ferramentas de gestão. Mas não era eu que tomava as ações futuras da empresa.
Então aí também foi, eu acho que talvez o maior desafio de eu fazer essa transição, de se tornar escriturário para olhar para o futuro de uma empresa quando a gente fundou a empresa. Interessante, muito interessante isso. A questão do escriturário, isso é um tema muito bacana, né, Ricardo, que você trouxe, porque realmente é o grande desafio das empresas e o grande desafio dos escritórios de contabilidade também. Que existe o guarda-livro, né, o antigo guarda-livro, e muitos ainda continuam nessa mesma sinergia e muitas vezes trazem até o empresário, e também o empresário, obviamente, poderia buscar essa informação. Mas como é bom uma contabilidade ativa, como é bom Diferenciada, né? uma contabilidade que possa fazer a diferença na vida do empresário, trazendo informações e mostrando realmente que a contabilidade não é para prestar contas para o governo, como muitos entendem e ainda veem. A preocupação, não, fazer bonitinho a contabilidade para apresentar. Não, não tem nada disso. Contabilidade é uma bela ferramenta de gestão, mas tem que existir a proximidade, tem que existir esse Essa trabalho análise, se parar e conjunto olhar. e principalmente porque você trouxe, que é muito válido, né, Ricardo? Depois de feito, é difícil corrigir. Pode-se tomar Exatamente. atitudes para melhorar. Ela serve como ferramenta. Não? Exatamente, exatamente. Então, muito bacana esse ponto e realmente é um desafio hoje para todas as empresas e fica aqui, né, o ponto a ser levantado. Você que tem a contabilidade só para prestar contas para o governo, cobra teu contador aí que ele pode te entregar muito mais, com certeza. Exatamente. A importância, assim como alguns escritórios de contabilidade também reclamam de alguns empresários, né? Aí a gente tem que se incluir de como que você fornece a informação. Isso. Isso é uma conexão que tem que ser muito próxima, né? É como você ir num médico, num advogado e você realmente não falar o teu Não problema. falar. Você tem que ser transparente. O empresário tem que ser transparente para o contador e o contador tem todas as possibilidades de usar isso como uma ferramenta de gestão. E não só, simplesmente, como você falou, cuidar de uma parte legal, né, de legislação tributária e tal. Então, assim, e isso tem que fazer o quê? É conexão. Aí vem a questão de relacionamento, né? Poxa, ninguém vive sozinho. A gente é uma corrente cheia de elos e um está conectado ao outro e a gente não se torna forte sozinho, né? Se não for todos os elos que estão ao redor da nossa empresa. Proximidade, comunicação, aí mora o segredo, né, Ricardo? E Por isso, transparência. sempre. Porque justamente é isso que tu trouxe nessa visão, né, entre o setor da contabilidade, que foi o teu primeiro momento de história, onde tu aprendeu, onde tu se transformou, onde você teve uma noção muito valiosa para uma gestão. Mas e aí, como é que foi depois? Depois desse momento da Sadia, o que te fez sair de lá e buscar um novo espaço, já que você gostava tanto de lá? O que fez o Ricardo buscar novos ares? E qual foi esse novo momento? Aí vem a questão falando em Sadia, né, para contextualizar, teve o problema da Sadia, que aí acabou fechando, foi fundida com uma outra empresa, e a unidade de Frederico Westphalen, onde eu trabalhava, ela foi fechada, né, encerrou as atividades um pouco antes ainda da Sadia realmente ser transferida para uma outra empresa. Aí eu tinha decidido tirar férias, porque eu estava já há um tempo sem gozar e tal, mas numa dessas, eu leio lá no jornal Farmácias Cruz Azul derrubei muito precisando de alguém na área administrativa e contábil, né? No outro dia eu estava lá fazendo entrevista, na segunda-feira eu estava trabalhando já. Naquele anseio realmente de não ficar em casa e tal. Mesmo com a promessa Que idade você tinha nesse... Olha só, assim, já existia né, um certo período já, uma carreira praticamente consolidada que eu poderia estar atuando em qualquer forma. Mas isso eu já estava lá com meus 32 anos de idade, né? Já não era mais criança, né? E estava assim, mas estava no auge da minha vida profissional, em termos de energia, de buscar, de correr atrás de qualquer coisa. Nesse momento, sim, logo depois, Sadia, pelo conceito que a gente tinha de Sadia, voltando a falar, eu falo muito de Sadia e sempre falo, André, você prova disso. Eu conheço, mas é porque é uma história bonita, né? Eu acho que você honra tudo que você viveu. E olha só,
todos, né, praticamente todos que tiveram uma carreira bacana dentro da Sadia foram bem colocados, porque o mercado foi buscar esses profissionais, porque sabia da qualificação, do quanto que a Sadia era importante, treinava, cuidava, estava à frente da maioria das empresas. Então aí, logo depois de eu ir para Rodeio, lá na Farmácia Cruz Azul, com o seu Milton, surgiram também várias oportunidades, mas a gente ficou por lá. Lá em Rodeio surgiu, então, conhecendo essa possibilidade da Latina Stefanello e num primeiro momento, assim, ó, a minha vida estava muito confortável sendo contador. Eu estava tranquilo, eu dominava aquele assunto, para mim estava tranquilo, entrando já ou estando numa zona de conforto, né? E aí existiu essa possibilidade dos meus pais estarem investindo, já que eles faziam a produção de leite da propriedade dele, de alguns vizinhos lá, transformava em queijo e precisava ou para essa transformação, porque era ilegal do ponto de vista de vigilância sanitária, ou você transforma numa indústria. Por ter trabalhado na Sadia também, que também é a mesma legislação de carnes e de qualquer produto de origem animal, né? Eu entrei como um suporte para dar essa orientação de como que eles poderiam começar. Houve a necessidade que chegou um momento que disseram, Ricardo, se você entrar junto com nós, a gente vai, senão a gente para por aqui. E esse cara foi um cara que me disse assim, Ricardo, você tem a obrigação do moral de estar lá, né, pela tua história e tal. E aí eu larguei dos meus empregos, fomos lá, fiquei lá quase um ano sem ter salário, com o que eu tinha de reserva, porque até a gente montar tudo, escriturar, fazer toda essa parte legal do laticínio e realmente começar a faturar e no início, os prolabores não podiam nem ser nem justos e também nem como a gente queria, mas era o que dava e era o que suportava. Mas aí vem a questão de realmente de enfrentar desafios, né? Os desafios que vêm na tua frente, bom, eu sempre digo que eu cuido muito para mim tomar decisões, né? Às vezes até eu procrastino minhas decisões, mas depois que eu tomei, tá tomado e eu não olho para trás, né? Tem que fazer dar certo. Isso eu trago até hoje. Vai lançar um produto novo, vou abrir uma rota nova, vão abrir uma outra região, a gente pensa, programa. Depois que fez, não volta mais para trás. Faz dar certo, né? Tem que fazer dar certo. Importante isso. E olha só, né, Ricardo, o que você trouxe na abertura ali, né, a questão da zona de conforto. Esse tema aqui é fantástico, né, Andressa? O que se aprende na zona de conforto, o que se cresce na zona de conforto é muito limitado, né? E a zona, como dizem, né, a zona do desconforto é onde se gera o crescimento, é onde se gera o aprendizado. E esse é o grande desafio das pessoas que muitas vezes querem que as oportunidades apareçam, querem ter os ganhos, os benefícios, né, das conquistas, mas não estão dispostas ou propostas a sair dessa zona de conforto. Hoje a gente sabe, né? As vitórias estão fora da zona de conforto, né? Exato. E você não tinha sonho de ser empresário, então. Você teve uma oportunidade e um impulsionamento de uma pessoa. Às vezes me dá inveja quando eu vejo as pessoas assim lá da infância já pensando em ser empresário, né? E realmente pela minha cultura, pela minha história, eu não tinha. Logicamente, quando fechou a Sadia, a minha ambição naquele momento era sim ter um escritório de contabilidade diferente do que a gente via, normal, realmente para aquilo que a gente falou antes na abertura. Realmente para servir como escrituração, mas para servir também como ferramenta de gestão para as empresas. Nesse momento a gente foi buscar essas informações e a gente achou que não era o momento porque poucas empresas estavam abertas, disponíveis para que realmente tivesse todas as informações que pudessem ser escrituradas para que pudesse usar a escrituração como ferramenta de gestão. E aí eu disse, bom, isso para mim não me serve, né? E aí eu fui buscando novas oportunidades dentro da área, mas com empresas também que pudessem me alavancar. E nesse momento que tu começou a empreender, porque tu foi para um novo mundo, né? Começou a entender o que era empreender. O que foi no início, né? Pensando ali que é o que muitas empresas têm o desafio, os 7 primeiros anos ali, que é um momento de engrenar. Quais foram os principais desafios que o Ricardo sentiu
como empresário nos primeiros anos, nessa primeira fase do negócio, que quando o negócio ele precisa ser validado, ele precisa aprender a vender o produto, ele precisa ver se o mercado vai aceitar esse produto. E pensando num laticínio, um laticínio é complexo, né? Eu tenho vários setores, eu tenho tanto a parte da produção, que é o fomento lá do leite, eu tenho a indústria, eu tenho toda a parte da produção da indústria, né? Depois eu tenho a expedição, logística, tem uma série de processos. Como é que lá nesses primeiros anos você, como empresário, não tendo experiência desse mundo dos negócios, como tu falou, mas tendo impulsionado e aceito, como tu é um homem que depois que tu disse sim, tu vai fazer dar certo, quais foram os principais desafios e como você lidou com isso? Então, quando você fala em processo produtivo e também um processo primário, mesmo que eu não conhecia tecnicamente todas as áreas, mas assim, era um ambiente que eu me Criou. colocava, né? Porque assim, vim da área rural, então a produção de leite, de certa forma, a gente conhecia. Dentro das empresas que eu passei, o processo produtivo também, avaliar custos, rendimentos e tal. O meu maior problema e o meu maior desafio foi comercial. Em função, assim, quando eu falei, quando a gente falava em ser escriturário, você receber as informações de vendas, margem de lucro, custo de vendedor, custo de transporte, custo de logística, isso é muito fácil de calcular. Mas como propor isso, né? Como você chegar lá e concorrer com as empresas que já estavam no mercado e você era um cara que estava começando, não conhece nem o ramo. Nunca tinha Então, vendido, não, já tinha sido vendedor? não, nunca fui da área comercial. Então, sim, isso era Olha, muitos empresários vivem isso, Ricardo. É muito interessante porque nós debater isso, porque como a Resulta aqui atendendo já vai fazer 10 anos de Resulta Mais, a gente percebe que muitas empresas vêm buscar ajuda, muitos empresários, principalmente quem não veio da área comercial, aprender como fazer isso, como aumentar, multiplicar essa rede de venda, né, para poder escalar o negócio. E você está trazendo justamente que foi o teu desafio lá no início, há 20 e É, poucos anos atrás. como sempre veio muito forte comigo, e eu trago até hoje a questão de relacionamento pessoal, a gente acabava tendo as vendas por isso, né? Pelo comprometimento, pela qualidade que a gente conseguia entregar, por cumprir as promessas quando fazia, independente se estavam erradas ou não. Mas assim, o que assim, ó, tipo, a gente apanhou derrelho mesmo, né? Porque como não sabendo da área, a gente não tinha todas as malícias de um departamento comercial. A gente perdeu muito dinheiro por inadimplência. Daí o Ricardo, o contador, que dizia, para te abrir um cliente novo tem que ser isso, isso, isso. Mas quando tu chega a tua vez e que tu vê que a câmara fria tá cheia de produto e você tem que botar para fora porque tu tem que vender, precisa do dinheiro para pagar o leite ou para pagar os funcionários, o que tu faz? Você arrisca. E nesse arriscar a gente perdeu muito dinheiro. A gente perdeu muito. Chegou determinada época, eu não lembro, ali no 4º ou 5º ano, a gente começou a somar todas as inadimplências que a gente teve, dava mais do que a gente tinha o investimento do laticínio lá no início. Então a gente pensou, poderíamos ter 2 laticínios se a gente não tivesse cometido esses erros. Mas foi aprendizado. Foi aprendizado e hoje a gente tem um índice muito baixo de inadimplência exatamente por todos esses aprendizados assim. Então, aí a gente vai trabalhando. Dizer, é um expert comercial? Não, mas a gente aposta muito em relacionamento. Acho que aí aquela A coisa... estratégia, então, foi construir relações com os clientes. Exatamente. E Conhecia trabalhar. praticamente todo mundo, né? Aí sim, nesse tempo que a gente viajava, conhecia, o pessoal vinha para rodeio. Então, era isso, o comprometimento a você buscar aquela pessoa que realmente tem o teu DNA, tem o teu perfil de seriedade, de família, esses valores que tu traz de casa, que traz da família, que você leva para a empresa, aí você buscar nesses parceiros isso também, né? E essa questão do relacionamento, né, André? Isso a gente já comentou no outro podcast também, né? E ouvindo o Ricardo falar, só confirma, né? Que foi feita uma pesquisa, né, na universidade falando em relação a atribuições. Pegaram pessoas bem-sucedidas e questionaram elas quanto % do sucesso dela estava vinculado a conhecimento técnico e quanto % eles atribuíam a relacionamento. Mais de 75% do sucesso dessas pessoas estava ligado, segundo eles mesmos entendiam, a relacionamento.
E tá aqui uma prova viva. E é um baita vendedor, né? Que na verdade, eu sempre digo, vendedor todo mundo é. Você está trabalhando, é o contador, você está se vendendo. Essa busca do Ricardo, o dia que a Sadia resolveu, né, parou as atividades, né? O Ricardo não ficou um dia sem emprego, foi rapidinho para conseguir emprego, né, Ricardo? Só foi erguer o telefone, no outro dia estava trabalhando. Por quê? Porque o Ricardo se vendeu. Né? Então, essa crença, muitas vezes, isso a gente encontra muitas pessoas com essa. Muitas vezes as pessoas que não costumam falar muito, não é nem que tem dificuldade de comunicação, elas se acham com dificuldade de comunicação, não é que são, né? Mas elas, mas eu não sou bom vendedor, mas eu não. Muitas vezes são as pessoas que têm a maior habilidade e a maior facilidade de vender. Porque constroem relacionamentos e tem essa questão da relação técnica, do conhecer o produto e vender o conhecimento, a sabedoria. Aí a gente vai entrar em comportamental. E muitas vezes, né, André, se essa pessoa que não se enxerga vendedor é aquela pessoa que muitas vezes não é o falante. É aquela pessoa que muitas vezes ela escuta muito mais. Isso me fez lembrar, desculpa interromper, né? A gente teve uma consultoria com o Eduardo Teve, né? Um mestre em vendas. E ele disse, essa história de dizer que nasceu vendedor não existe, né? Porque não é o cara que fala que vende. Exato. E aí vem a questão do relacionamento também, que ele coloca, assim, você tem um CNPJ, bate nesse panel do CNPJ, vai vender para uma hotelaria, para um mercado, sei lá, vende para outro CNPJ. Mas quem faz é CPF. Quem faz são as pessoas. Então, você tem que... A relação, ela acontece entre as pessoas e não entre os CNPJs. Né? Exatamente. É o mesmo que eu costumo usar, né, Ricardo? As pessoas, os colaboradores, eles não trabalham para a empresa. Primeiro ele trabalha para ele mesmo, para o CPF. A marca dele. Ele está construindo a sua marca, ele está construindo a sua identidade. Mas nessa trajetória, Ricardo, e eu vi que teve vários desafios e você foi realmente para a área de conflito, né? Trabalhou os teus conflitos, as tuas, né, limitações que você acreditava ter, que não eram limitações, né? Mas nessa jornada, teve momentos assim que o Ricardo, quero voltar a ser contador, eu quero voltar lá para um escritório, eu não quero mais saber disso. Teve pensamento, desistiu, não? Olha, eu acho que a vida empresarial, como você fala na vida no leite, né? No ramo lácteos tem um ditado que todos os laticínios praticamente dizem, né? Depois que você toma o leite, tu adquire a peste do bezerro, né? Você não larga mais no cama. Então, assim, eu acho que é um mundo que fascina e não porque... Talvez porque não permite você entrar na zona de conforto, né? Principalmente quando a gente fala no ramo lácteo, ele é muito... ele é muito amplo e as possibilidades de você seguir é complexo. Então é todo dia desafios, né? E aí vem aquela história, depois que você aprende a superar desafios e ver que você tem vitórias, isso é gostoso, né? Isso passa a ser e a gente não se vê mais sem isso. Mas já sentiu vontade de desistir? Não. Uau. Não. Definitivamente não. Se for ramo lácteo, não importa. A questão é realmente você estar em movimento. Você está em movimento, você está procurando amanhã ser melhor que hoje e sucessivamente. Logicamente, como eu falei, o ramo lácteo, além de ser lindo, né, que eu tenho uma admiração assim grande, sou apaixonado, eu acho porque quando a gente comenta, né, e teve uma pesquisa da ABIC, que a gente é sócio, a ABIC é a Associação Brasileira das Indústrias de Queijos, como trabalhar o marketing dentro do ramo lácteo, e aí se buscou e se descobriu que como que alguém lembra sobre leite, como que alguém lembra sobre queijo, e as lembranças são afetivas, maternas, da família. Da infância. Da infância, exatamente. Aí a gente começa a pensar, a gente está no café da manhã, quando a mãe vai fazer o café para o seu filho que vai para a aula, ou você está de aniversário e vai para uma pizzaria para comemorar com seus amigos ou com a sua família, é um ato de amor. Exato. E a gente está lá presente. Exato. E aí a gente fala que é muito mais, isso é propósito, né? Quando a gente fala de propósito dentro de uma empresa, é quando a gente percebe no teu brilho no olho, né? O olho cheio de emoção falando sobre isso, é porque esse se tornou o teu propósito, o teu legado como um ser humano,
mas como um empresário que se preocupa em levar isso de uma forma com alto padrão de qualidade, com esse cuidado com o atendimento, né? Já são 9 anos, né, que a gente está em parceria com a Laticínios. A Laticínios treina muito, qualifica muito seu time, pensa muito no lado humano e justamente a gente percebe o quanto vocês querem trazer essa sensação de satisfação, né, para o consumidor, para os clientes de vocês, o quanto vocês se preocupam com isso. E vocês vieram crescendo muito, sendo reconhecidos no mercado, conseguindo expandir. Então, tu teve todos os teus desafios, mas a expansão foi acontecendo. Quais foram os principais passos que você conseguiu construir e que foram importantes até para quem está nos escutando como empresário, assim, quais foram os passos que você deu, sabe, os 3 principais passos que você trouxe com muita força, que está ligado à tua identidade, está ligado ao que tu acredita, para você conseguir expandir para todo o Rio Grande do Sul, para você continuar. Você tem hoje, em média, 200 colaboradores, então 2 indústrias. Já em Caxias tem uma unidade também, um centro de distribuição, né? Então, essa expansão, ela foi muito importante, mas teve princípios que você veio sempre trazendo dentro do teu crescimento. Quais são esses? Quais são os passos principais que tu acredita que te fizeram como empresário conseguir galgar e chegar a esse nível? É possível que tu tenha que repetir a pergunta, tá? O nosso ramo, ele teve um crescimento muito grande nos últimos 10, 15 anos, né? A gente optou por fazer esse crescimento orgânico, lento, talvez lento, né? Se olharmos alguns outras empresas do nosso ramo, mas porém sólido, né? Consolidado quando a gente fala assim, ó, de marca, de confiabilidade, de lealdade com as pessoas de relacionamento, seja produtor, seja funcionário ou seja cliente. Por isso que assim, a gente quando eu falei antes da gente abrir uma rota ou abrir uma região diferente, assim, a gente sabe que chega lá no sul, por exemplo, que foi a última região que a gente está abriu, mas ainda estamos nos consolidando lá. Ninguém imagina quem era a Stefanello. Então, e a gente não vai lá para ganhar por preço. Então, quando a gente faz esse tipo de crescimento, ele é um pouco mais lento do que o normal, né? Mas a gente não vai lá ganhar por preço para depois, não. A pessoa vai lá, a gente vai dar um jeito desse produto chegar na mesa do consumidor e ele experimentar, digo, pá, essa marca é boa, e amanhã ele volta no mercado querer buscar a nossa marca. E quais foram esses 3 principais passos assim que você deu ou que tu priorizou nesse crescimento? Eu acho que vamos pegar por departamentos, assim, né? Quando a gente fala num produto, seja queijo, seja queijão, nata, manteiga, qualquer um da linha, a gente sempre fala, a gente não pode melhorar o que aconteceu para trás. E os nossos produtos são produtos feitos de seres vivos. Quando a gente pensa numa mesa, uma mesa de 1,20 m por 70 e tal, vai tantos parafusos, isso você faz 100 mesas iguais. A nossa matéria-prima não é produzida por nós, mas mesmo que fosse, ela tem muitas variáveis. Calor, qual é a raça da vaca, muitas variáveis que acontecem. Então, nem todos os dias você tem a mesma matéria-prima para tentar produzir o melhor ou o mesmo queijo todo dia. Então, acredito muito assim no sucesso, e a gente dizer assim, sucesso em qualidade, ele começa lá. Então, a relação, a orientação técnica, o acompanhamento lá no produtor, transporte, inclusive, né, com o transportador, e chegar à conservação dessa matéria-prima até a sua fabricação, ela é primordial. Bom, para nós chegar lá no produto final, se nós não pensar aqui no início, não vai acontecer. Aí vem também então, o primeiro passo, né? Aí vem a questão que é lá no produtor. Que é lá no produtor. Cuidado Exatamente. com a coleta, com a relação com a produção, inclusive, né? Todo mundo sabe aqui, você vai pegar um leite in natura e vai deixar no sol ou vai deixar fora da geladeira, quantas horas demora. Então, tudo isso... E até o tempo, né, de coleta para chegar na indústria muda muito a qualidade. Exatamente. Aí vem uma parte de legislação, que aí vem a mesma coisa que a gente falou contábil antes, a contabilidade existe para uma necessidade de legislação. No leite também tem a legislação, mas a gente não obedece a legislação porque quer, porque é necessário.
E a gente tende a fazer melhor, mais um pouco, sempre mais, porque é o que a gente busca. Incrível. Não é só o mais ou menos, não é só estar na média dos outros, não. Boa. Ela realmente se destacar não é porque a gente quer, é porque a gente quer fornecer para aquela criança lá que vai estar que vai estar fazendo o sanduichinho lá com o melhor queijo que é possível, não só porque é mais saboroso, mas que realmente ele é confiável. Aí vem assim ó, a questão pessoas dentro da tua indústria, dentro do teu processo produtivo. Não só em treinamento, de fazer o melhor possível, de ser o mais rentável, de conseguir, mas assim, ter amor por aquilo que você faz. Realmente você conseguir fazer o produto e que você chegue no final do dia, eu vou levar para minha família, eu vou pegar esse. E a gente tem diversos depoimentos assim de que turmas de sala de aula, ou disse o Bato, que conhecem outras empresas, ou que trabalham em outras empresas. Não, mas eu vou lá pegar requeijão nessa panela porque é o melhor para fazer o tal produto. Então, acho que isso é a maior satisfação. Aí, quando você diz assim, aí entra na história de consultoria, né, que a gente aprendeu muito com vocês. Cuida de pessoas, que pessoas te dão um resultado, né? O resultado que a gente quer é isso, é a satisfação do cliente. A hora que você cuidar do teu cliente, ele também te dá o resultado. Aí vem essa questão do relacionamento final, né? Quando a gente fala e fala muito em qualidade, isso também é ensinamento da Sadia, né? Vamos lá. Quando a gente fala em qualidade, a gente sempre fala muito na qualidade do produto em si. Para nós, qualidade é muito mais amplo que isso, né? Quando você tem a qualidade do relacionamento comercial, de resolução de problemas quando existe, que existe, né? Não tem como ser perfeito em tudo. Da pontualidade, de você prometer e cumprir, de você solucionar quando tem produto, de você fazer a entrega no melhor tempo, adequadamente como tem que ser. Então, assim, para nós isso tudo é qualidade. É qualidade de serviço, de relação e de produto. A qualidade do produto é o produto intrínseco, é um tipo de qualidade, mas a gente não trabalha só nisso e é isso que a gente enxerga. E o grande desafio do segmento de vocês é um produto perecível, né? E com validade curta. Então, isso nos instiga bastante, né? A conhecer um pouco mais, Ricardo, justamente por isso. Mas eu queria aproveitar o gancho da qualidade que você trouxe, né? E trouxe uma questão do fomento, né? Que muitas vezes, o pessoal, né, alguns veem o leite no mercado lá e acho que nasceu ali, não. Tem uma história, tem uma vaquinha lá atrás lá que produz esse leite. Para o pessoal entender um pouquinho a complexidade dessa qualidade, e depois tem uma outra pergunta para ti também sobre qualidade, mas para entender a complexidade, quantos produtores hoje produzem leite pro laticínio e cefanelo, trazer para a indústria e transformar no produto pronto? Hoje a gente já teve um número maior e depois voltou em função de que o setor está passando por readequação e muitos produtores saem da atividade exatamente porque não tem não é porque não tem qualidade ou porque não possa buscar, mas existe hoje, assim como a lavoura, assim como foi no fumo, foi no suíno, foi em aves. Meu pai sempre foi produtor de suínos e quando enchia uma 4.000 da época lá, ia para o frigorífico vender. Isso hoje no leite também não existe mais, então não é porque está selecionando, mas algumas propriedades não são mais viáveis, né? Está entrando para uma profissionalização muito grande e aí entra muito bem a questão da qualidade. Você realmente conseguir trabalhar com aquela pessoa que tem vocação para produzir leite. A gente tem hoje uma equipe extremamente tecnificada de agrônomo, técnicos agrícolas, mas muito sobre veterinários, porque você tem que cuidar da saúde da vaca, da alimentação da vaca, de onde a vaca está em termos de calor, em que água ela toma. Hoje a gente tem daqui a pouco tem que ensinar o produtor a clorar a água, porque a água que ele tem na propriedade não é apta para a vaca tomar para realmente dar um leite de qualidade. Então, assim, tudo isso são cuidados que a gente tem, assim, não é simplesmente puxar o tetinho lá, sair o leitinho branco e você mandar para o laticínio no outro dia. Não, a produção começa lá na saúde da vaca, daqui a pouco até na criação lá da terneira, de como cria. E a gente tem uma satisfação muito enorme de ter assim, uma equipe totalmente comprometida quanto a isso. E a gente fala assim, né, de coração cheio, porque ainda existe em nosso meio, no nosso setor, ainda a mudança de produtores entre empresas, né? E aí
tem muitos depoimentos que a gente recebe de produtores que veio de outras empresas para nós e de repente a outra empresa volta lá e oferece mais em termos de valores. E aí chega depoimentos para nós, eu até tenho uma obrigação moral contigo, isso, mas depois que eu estou com a Stefanello, eu não tive mais repetição de cio, eu não tenho mais problema disso, daquilo com a vaca, porque exatamente a gente ajuda o produtor a ter esse resultado. Não é só pagar o melhor litro, mas é o maior valor pelo litro de leite, mas sim é ser eficiente naquilo que você faz. Legal. E voltando na qualidade, né, nesse ponto, Ricardo, porque assim, você comentou lá no início sobre da onde nasceu essa preocupação e esse cuidado todo com qualidade, e você trouxe a Sadia, né? E aí, olha que interessante, né, André? Essa Sadia, o Ricardo, contador, lá, trabalhando na área contábil, tinha muito claro que a Sadia, a preocupação, o foco dela estava em qualidade. Então existia algo, essa tua escola, né? Nessa escola existia realmente uma conexão muito ampla para a contabilidade estar ciente lá que a preocupação da Sadia, uma das principais, era a qualidade do produto. Como o Ricardo e como, né, a Laticínios Stefanello consegue hoje compartilhar, são mais de 200 colaboradores, mais esses produtores, agricultores que produzem, né, o leite, como você acabou de salientar, né, são muitos detalhes. Como vocês fazem um trabalho hoje para que todos estejam na mesma página, ou todos entendam, porque para se ter um produto final, pelo que você mesmo trouxe, né, Ricardo? Começa lá na água que o animal vai beber. Foram a conscientização. Isso. Como é que vocês conseguiram chegar nesse nível para realmente se manter o padrão? Que o desafio é muito complexo, né? Não é simplesmente uma empresa um padrão de atendimento. Não, é as pessoas que cuidam do atendimento aqui, está resolvido. Não, o leite é uma cadeia toda envolvida. Como é que vocês conseguiram chegar nesse padrão de qualidade? Se eu esquecer alguma coisa, André, você vai saber me ajudar, tá? Eu falo isso porque a Andressa nos acompanha há muito tempo e a gente desenvolve muitas pessoas, né? Principalmente em liderança com a Resulta Mais durante esse tempo. E você traz muito isso, né? Mas é uma questão cultural, Alexandre. Quando a gente fala da questão qualidade, me fugiu aí um pouco. Cultural, isso. Eu vou lembrar, Ricardo, de algo lá atrás, sabe? Na antiga Resulta Mais, quando a gente estava lá naquela salinha, lá, porque faz 9 anos já que a Resulta Mais atende a Laticínios Stefanello. E o Ricardo chegou aflito dizendo assim, o que me incomoda, isso há 9 anos, o que me incomoda ainda é o fato do nosso fomento na parte técnica não estar do nível que eu imagino, que eu sonhei um dia. Tu lembra disso? Eu quero mudar isso, eu quero fazer, porque não era uma área que tu dominava também tanto na época, tu fazia mais, tava no comercial, tava na indústria, e ele resolveu, sabe que empresa é vários guarda-chuvas para dar conta. Ele falou, olha, o meu foco agora, Andressa, é nós alavancar, melhorar essa área e trazer isso como um grande diferencial. Eu não quero lá estar negociando preço, eu quero estar lá fazendo uma diferença, até porque tem a história do teu pai, tem a história da tua família, é a essência da empresa, e eu quero construir uma força no campo onde a gente possa fazer um diferencial para os produtores, né? Onde que a gente possa qualificar, preparar. Eu não quero ter 2, 3 técnicos lá para negociar, mas para orientar, para dar suporte, para ajudar, para pegar as leis, para pegar tudo que se precisa e nós ser uma referência como empresa que consegue trazer esses padrões ditos, né, para a realidade. E aí a gente começou. O nosso trabalho foi lá atrás, começando com o líder, e depois a gente teve até uns treinamentos com a própria equipe, conscientizando, o Ricardo trazendo com força o que é essa essência, o que para ele é importante. Botou o time entender o que era a imagem e o desejo dele como empresário, como é que ele imaginava o dia a dia, a ponta acontecendo. E aí o gerente... Quando eu disse que ela conhece muito a empresa... por isso. Enquanto ela começou a falar, eu lembrei de quando você estava perguntando e depois no momento... O que ele me fez no passado. Como pôr as pessoas na mesma página, né? Isso. Então, quando a gente busca profissionais, e aí eu até hoje me envolvo ainda, né? Por mais que tenha um departamento de RH organizado e muito capacitado,
Mas quando você fala em pessoas que exercem cargo de liderança ou cargos estratégicos, eu pessoalmente também acompanho. Porque aí vem a questão de valores, perfil, né? Da onde veio, qual é o seu núcleo, da onde que traz. Porque aí, sim, ó, você pode, escutando ontem, né? Você pode querer, você pode treinar tecnicamente, você pode fazer um monte de coisa. Mas se a pessoa não está afim, não adianta. Então, vem muito disso, né? Quando a gente aprendeu que realmente, principalmente cargos de liderança, a gente tem que estar muito afinado com os valores que a empresa carrega, mas assim, aí você não vai botar esses valores na pressão para... Não, essa pessoa tem que vir com esses valores também familiares, tem que vir de casa também, olhando que o seu cargo, o seu cargo de liderança, os seus liderados têm que também estar pensando nesses mesmos valores que a empresa tem. Ah, não é porque ela te ensinou, não, porque é os valores que a gente precisa passar. E se propaga muito isso nos líderes, né? Além de ver os valores, que é uma das coisas que o Ricardo preza muito, ter líderes com valores afinados com aquilo que é a empresa, mas é o propósito desses líderes, né? Não é um propósito só, aí a gente vê isso muito forte, não é um propósito só de ganhar o salário como gerente ou tá lá com o cargo ou a posição de poder de gerente, não. É realmente sentir amor, né? São pessoas que cresceram na empresa, são pessoas que começaram de baixo e foram escalando, e elas têm realmente um senso de pertencimento forte, então elas se preocupam, elas querem, elas saem de férias querendo ajudar. A gente teve a cúpula, nas férias as pessoas estavam online fazendo a cúpula, por quê? Porque não é um amor que se conecta. Você quer culpa agora? Cúpula. Mas aí eu acho que depois pode falar um pouco mais. Alexandre, quando fala também como estar na mesma página, assim, a gente teve também, né? Acho que todos são desafios e todos são aprendizado. E hoje a gente está com essas pessoas todas conectadas, né? No mínimo uma vez por mês a gente passa o dia inteiro com todos os líderes desse setor na mesma sala, falando sobre o todo. Seria muito fácil, nós estávamos falando agora do pessoal de fomento e de campo, ou falando do pessoal de controle de qualidade, ou departamento comercial, ou departamento de produção, mas isoladamente as coisas não funcionam. Porque aí vem muito, a gente trabalha muito a questão de sensação ou relação de cliente e fornecedor interno. A produção só vai conseguir fazer um produto de qualidade, que é o que o mercado lá busca e que o departamento comercial vai precisar, se ele tiver um leite de qualidade que chega na hora certa, que chega na temperatura certa, para que realmente as pessoas cheguem. Então, a relação de cliente e fornecedor interno da empresa, ela é cultivada com muito assim, com uma necessidade extrema, exatamente porque aí vem a questão do elo das correntes, né? Da corrente dos elos que ligam uma coisa na outra. Nenhum departamento sozinho vai conseguir fazer com o resultado lá no final seja aquilo que a gente espera. Se trabalha Então, muito. é também uma das ferramentas que a gente faz com que, puxa, tudo no mesmo nível, porque realmente chega nesse dia, tem dedo na cara, tem alguém apontando porque não fez certo lá, e daí eu tive que corrigir um processo que tu não fez antes, mas isso sim, com maturidade, que chega no outro dia, vamos lá, todo mundo precisa estar, e a questão muito bacana também, que a Andressa sempre conduz esses dias com a gente, é que tem departamentos que não tem nada a ver, então a gente pega o departamento de expedição ou de vendas, não tem nada a ver com um problema que ocorre lá atrás, mas assim, ó, todo mundo se preocupa com a empresa e não somente com o seu departamento. Isso é muito legal, é muito, muito bacana. Eu acho que esse é um dos ingredientes que fez conseguir levar esses pensamentos, esses valores para 200, para crescer, para o cliente sentir e dar um feedback lá no final. E essa força, né, que você comentou do elo, né, Ricardo, da ligação, aí eu te ouvindo falar, né, ontem a gente estava conversando também com a Jacto, né, que é 75 anos de mercado, e aí nós estava lembrando de uma frase do seu Shuji Nishimura, que foi o fundador da Jacto, que ele dizia sempre, ninguém cresce sozinho. E era a forma que ele integrava todo o time, toda a equipe, e isso hoje está vivo no DNA daquela empresa. Isso a gente sente do Laticínio Stefanella, a preocupação de todo mundo, né, em melhor atender, e todo mundo é importante, não tem um mais ou menos importante. Exatamente. Todo mundo faz parte do mesmo time, todo mundo jogando junto, um impulsiona o outro para frente. O grande problema nas empresas é quando a gente tem pessoas puxando para frente, pessoas
muitas vezes travando o processo. Ah, mas isso daí não precisa, mas isso daí não é a minha responsabilidade. Você foi. Então, esses são os grandes, né, um dos grandes desafios. Isso a gente percebe esse elo. E hoje, né, no mercado, inclusive estava ouvindo, né, alguns profissionais, a gente escuta bastante podcast, e estavam comentando, né, muito se fala hoje em motivação, né, em motivação, temos que motivar as pessoas. E daí diz o professor, pô, mas será que a motivação a empresa tem que dar e tem que motivar ele para o objetivo da empresa? Ou aquele profissional ele tem que encontrar os motivos dele primeiro? O que motiva ele a levantar de manhã cedo? Aí eu quero levantar a mão porque é minha área. Aí eu vou trazer um ponto que eu acho que tu trouxe um gancho importante, que é o que que eu penso e o que que eu vivo. O Ricardo é uma empresa, é um empresário que a gente aplica muito disso dentro da Laticínio Stefanello. A motivação é algo interno, mas às vezes o papel do líder é ensinar e despertar nas pessoas esse desejo, é conectar. Por que a gente fala tanto de despertar os sonhos, os objetivos, o propósito daquela pessoa? O que que eu quero na minha carreira? Porque às vezes eu não fui ensinado, eu não tive uma educação que me ajudou a aprender sobre como é que eu busco isso internamente. Eu não tive exemplos de pais, eu não tive uma escola que me ajudou a encontrar essas motivações. E aí eu acho que vem um nível elevado de empresa e de lideranças que querem não só ganhar o salário e resolver problema como papel de líder, mas eles têm o anseio, o prazer de desenvolver pessoas, de inspirar com a sua força de liderança. Que aí vai vir o líder ensinando como é que se descobre esse valor da motivação. A motivação é um motivo para mim todo dia acordar, mas por que que eu escolhi estar trabalhando nessa empresa? Por que que essa empresa é importante para mim? Qual é o meu grande sonho que eu tenho para realizar como profissional? E o que pedaço do meu sonho é essa empresa? Porque às vezes a gente não se dá conta, e a gente faz isso muito nos treinamentos, né? Terminamos o ano de 2024 com exercício para todos os gerentes parar para organizar os seus sonhos para 2025. Porque se eles não linkar o próprio sonho pessoal, como é que eu vou ter vontade de trabalhar? Agora, quando eu vejo lá, tem um sonho, um objetivo pessoal, e eu percebo que com o meu trabalho eu consegui realizar minha casa, a viagem, sonho a família ampliando, ou vários outros, a faculdade, eu consigo conectar, porque às vezes eu não fui educado para conectar. Que sonho pessoal se consegue trabalhando, se consegue atracar aquela empresa que tu tá, é ela que vai alimentar os teus sonhos com o resultado que tu tem financeiro. Então, acho que esse é um conceito, por isso que eu aproveitei o gancho, porque não é uma coisa que a gente está no mercado. Às vezes, os empresários, e vocês dois são dois empresários aqui, sabem disso, às vezes os empresários querem encontrar isso pronto. Só que a gente tem que ser muito realista, que hoje a gente está vindo cada vez mais com uma geração que não vem pronta. A nossa educação lá não vem ensinando os nossos e nem a gente tem estruturas familiares que vieram despertando isso nas famílias, nesses jovens, e que eu acho que, e vendo assim, eu já vi muito isso nas empresas, os líderes transformar. Vou dar o exemplo lá da Laticínio Stefanello. A gente teve setores onde que o líder fez um trabalho lindo, a pessoa chegou lá sem vontade de estudar, sem vontade de nada, só para ganhar o salário, cumprir as horas e voltar para casa. E o líder despertou o desejo de crescer e se tornar um dia um auxiliar contábil, ir para venda, foi buscar faculdade. Quem fez isso? O líder. A pessoa chegou sem motivação nenhuma, era só salário. Eu quero aproveitar, sabe, porque eu acho que é nosso papel aqui também. Aqui nós temos uma empresa de exemplo vivo que faz isso, que os líderes fazem, e que a gente precisa que a pessoa que esteja ouvindo nós também consiga, líder, consiga entender que esse é teu papel. E tu vai sentir tanto orgulho, tanta emoção, tanta realização, que não tem salário que pague. Sem falar que aquela pessoa vai ficar eternamente grata a esse líder por ter contribuído e ajudado. Memória. Esse ponto que você trouxe, né, Andressa, aí vem a nossa vivência, os anos vão passando, a gente vai ganhando experiência. E como é comum e como é simples, né, acontecer, inúmeras vezes já aconteceram, mas
por que você não pode sonhar? Por que você não pode crescer? Não, é que, sabe, daí ele vai chegar lá, não, é que a minha família acha que eu não posso, né? E muitas vezes esse bloqueio tá não é culpado, a família faz por amor. O amor de mãe, o amor de pai, muitas vezes, para proteger aquele filho, para que ele não tenha uma desilusão ou não tenha, né, quem sabe, não pode, isso não é para nós, isso a gente não consegue, né? Isso é para quem já tem. E não é nada disso. Não é Ou verdade. faz por ele, né? Ex Ou quando vai lá o pai ou a mãe, faz pelo filho e não exa deixa ele enfrentar o desafio. exatamente, aí cria aquele filho que não tem resistência, não tem, né, Me muitas veio uma vezes pergunta. força para vencer desafios. E aí vem uma que eu levantei a mão antes, né, Andressa, assim, como é bom fazer a gestão de um líder que sonha bastante. Muito. Acho que Como é nós influenciaremos fácil, muito né, e isso, como né? é gostoso de fazer a gestão daquele cara que quer crescer, aquele cara que quer E tem que dinheiro, que botar tem sonho, que segurar ele de tem tanto. desejo de expandir, que eu sei que tem que segurar. Eu sempre digo, né? É muito melhor ter que segurar do que ter que empurrar, né? O empurrar é pesado muitas vezes, mas é importante isso e é fundamental. Eu achei muito bacana quando eu escutei, né? É Aquela melhor segurar um leão do que empurrar uma tartaruga. tartaruga, exatamente. E quando eu escutei aquele ponto, né, da questão da motivação, né, faz todo sentido, né? Realmente ter pessoas motivadas, buscando o crescimento, buscando seus objetivos, buscando seus sonhos, é muito mais fácil de você conectar com o propósito da empresa, com o propósito de crescimento, porque está alinhado com o que ele quer para a vida dele. Exatamente. Senão, mas eu tô acomodado, eu tô tranquilo, eu tô de boa, tô pagando minhas contas, tô vivendo bem. É difícil você conseguir motivar aquela pessoa para entregar algo a mais e também expandir, crescer, né? É a nossa história, a nossa jornada. É eu que construo amanhã. E eu acho que é muito do ser humano, é gostar disso, né? Às vezes a gente acha que o cara tá lá na zona de conforto, voltando nesse termo, porque quer estar. Às vezes não, ele está lá porque se ajeitou assim, mas qualquer motivo que você dá para ele ter uma vitória, ele vai gostar disso, né? Ninguém entra num jogo, num campo de futebol, seja o que for, para perder. Ou para ser mais ou menos. Você é o maior exemplo que o impulsionador, uma pessoa, impulsionou você aonde você está. O maior exemplo é a tua história. Que se não fosse essa pessoa, às vezes falar ela, vai lá, Ricardo, né? Tem que estar contigo. E deu uma luz para o teu caminho, deu uma esperança nova para algo que talvez nem estava na tua mente. Por isso que eu queria te perguntar hoje, Ricardo, o que motiva o Ricardo? O que motiva? Olhando a Andressa com as perguntas novas dela. É que eu adoro fazer. Gente, vocês não me conhecem talvez muito bem, para quem estava escutando, eu adoro fazer pergunta inesperada. Então, assim, não sabe o que vai acontecer e vai. O assunto está em motivação aqui. E o que motiva? Depois eu quero saber o Alexandre também. Vou virar o jogo aqui desse podcast. O que motiva o Ricardo hoje? Eu acho que trago duas coisas. Uma em relação a pessoas mesmo, né? E O outra que dá questão. sede de levantar todo dia? O que faz o Ricardo, sabe, brilhar o olho assim e ter mais vontade de fazer? Não sei se é só o brilho ou é o senso de responsabilidade, né? Sobre as 200 famílias que está sob o risco das minhas decisões, né? Ou do meu encaminhamento. Uau! É realmente assim, fazer a empresa não ser só socialmente importante, mas ser produtiva e ser rentável para que amanhã não seja 200, que seja 220, seja 250 pessoas ou famílias que estão sendo alimentadas porque a Stefanello existe. Uau! Então, acho que isso é uma grande questão pessoal. Falando em empresa e produtos, eu diria que a satisfação é maior antes de você conseguir vender um preço com 10, 15% mais caro, que é o que nós sempre buscamos, mas é realmente assim, ó, a pessoa já teve vários momentos que alguns clientes dizem, eu encontrei um bem mais barato e a mussarela é igual. 15 dias depois, Ricardo, volta, manda o vendedor aqui porque não dá, eu vou pagar mais caro porque o teu vale a pena por isso, por isso, por isso. Isso é música, sabe? É tudo aquilo que a gente busca. E aí a gente vê nitidamente os clientes que a gente tem que realmente
compram porque querem satisfazer também o seu cliente, seja mercado, seja pizzaria, seja hotelaria, seja onde for. Eu vou comprar o melhor produto porque o meu cliente merece O melhor. o melhor. O cara que vai numa pizzaria não vai comprar queijo, mas ele vai comprar uma boa pizza e o queijo é um principal ingrediente. Então, assim, isso me satisfaz. Onde a gente está? A gente está em praticamente todas as melhores pizzarias que tem na Serra Gaúcha, por exemplo. A gente é muito conhecido lá exatamente por isso. Por todas as outras questões também, mas por isso. Então, esse reconhecimento de realmente você fazer parte disso. A gente teve falando de dois fatos assim bem interessantes que brilha muito. Um foi na enchente e outro também aí na época da pandemia, né? Muitas empresas fecharam isso, fecharam aquilo, ou não distribuíram, ou tinha algumas restrições e a gente nunca parou para nada, assim. Todos os nossos clientes que fizeram o pedido receberam o seu produto. Essa enchente, quando aconteceu em maio, essa catástrofe, assim, maio para nós poderia ter sido rentavelmente, podia ser ótimo, mas a gente gastou praticamente toda a nossa rentabilidade em logística. Cliente de 100 km, de 150 km, nós temos que fazer 300, 500, 600, mas o caminhão ia lá. De repente, fazia praticamente todo o caminho, desmoronava uma barreira lá, ou era interrompida a estrada, ele voltava, ia lá e fazia todo um outro caminho, mas no outro dia estava lá. E o que o Ricardo, como empresário, aprendeu com isso? Nesse momento, aonde tu não olhou a vantagem financeira, mas tu olhou que tu precisava cumprir com aquilo. Propósito. Quando eu falei antes, assim, a gente comentou isso na festa de integração dos funcionários no final de ano. Neste momento, a gente aprendeu a gente existe para satisfazer a fome das pessoas. Uau. Legal. Muito legal. Acho que aí a gente fala de uma empresa de valor, né? O que tu acredita, além desses valores muito fortes que você leva e você traz, que faz você conseguir fidelizar clientes? Como que tu consegue manter essa fidelidade? O que são os ingredientes que a tua equipe trabalha muito, que você levanta essa bandeira e tu acredita que isso é uma das estratégias principais da fidelização dos teus clientes? Não é nada extraordinário no meu ponto de vista. É o fazer o comum bem feito, né? É realmente entregar o que você promete, é fazer o melhor, é resolver o problema que acontecem também, assim, ó, na maneira mais rápida possível e mais justa, independente se você vai ter prejuízo naquela operação ou não. Mas assim como essa que eu falei da enchente, vamos estar lá, não importa se der prejuízo logisticamente. Vamos estar lá entregando porque o pessoal está lá nos esperando. Então, deu problema, resolve, não importa se... É um elo de confiança. Exatamente, eu acho que é muito por aí. Como fazer para solidificar, para fidelizar, para criar relacionamento. São essas diversas coisas bem feitas. E principalmente, né, Ricardo, te ouvindo falar, acredito, né, algo que eu acredito é longo prazo. Como é difícil hoje. O crescimento orgânico que eu falei. Isso. E na nova geração hoje o grande desafio é eles terem, né, paciência, né, Andressa? Ou seja, paciência também, né? Para dar o tempo para as coisas acontecerem, né? Como hoje está muito rápido, muitas vezes se quer o imediato, que é o instantâneo. E a história não é assim, né? As empresas não se constroem dessa forma, elas têm uma jornada, elas têm um ciclo. E esse histórico, esse ciclo tem que ser construído a longo prazo. E aí a gente vê na história do Latício Stefanello, né, bem como você falou, né, com passos sempre primando pela qualidade, primando pela segurança. Vocês construíram uma trajetória, né, de muito sucesso. E tá aí o exemplo hoje, né, a referência que é em qualidade, a referência dos produtos que vocês entregam. E aí vem um ponto que eu gostaria de ouvir do Ricardo, né, até porque a gente também está aprendendo muito, né, Ricardo? Que conselhos você daria hoje para aquele empreendedor que está começando, aquele empreendedor que está começando a sua jornada, para ele construir uma história sólida, para ele construir uma história realmente de sucesso e que possa impactar, né, tantas famílias, tantas pessoas, assim como a Laticínio está impactando hoje? Profundo, hein? Bom, eu acho que a questão de ter amor pelo que faz, realmente fazer porque gosta de fazer por um propósito,
A questão da questão lucratividade, sim, ela tem que estar pautada sempre entre os primeiros, mas se você vai ter um lucro baseado numa insatisfação do cliente ou de alguma coisa, não vale a pena, isso não solidifica. Então, realmente, é fazer com que esse processo, que o teu processo, seja lá, no nosso caso, laticínio, do produtor de leite, transportador, processo produtivo e cliente final, eles têm que estar todos satisfeitos. Todos eles têm que estar ganhando, todos eles têm que estar nessa cadeia. Ou não vai servir, uma hora vai romper. Então, é questão de credibilidade. Você não tem que buscar o lucro em cima de um problema que tu vai criar para alguém, ou de uma insatisfação, ou do teu cliente, ou do processo anterior ou posterior. Então, acho que é isso. É realmente assim, ó, você cuidar de todos os elos da tua cadeia. O nosso produto não termina a hora que ele chega lá numa pizzaria ou no mercado. Não, a nossa negociação vai terminar quando ele for consumido e o cliente gostar daquilo que consumiu. É muito legal. E pensando nesse elo, né, tu trouxe justamente esse cuidado entre as conexões dos elos, da importância que é ter isso forte em você, no time, nos líderes, e desses elos estar conectados com esses mesmos princípios. Mas também você está já por uns bons anos, acho que já fazem uns 5, 6 anos, né? Me corrija se eu estiver equivocada, mas você está vivendo um processo sucessório também, né? Que está num processo aí de novo para ti também, né? Porque qualquer empresário que quando traz os filhos e começa a dividir o espaço é um momento desafiador, né? Desafiador porque no processo sucessório eu não lido só com a alegria de trazer 2 pessoas da minha família para aprender sobre o negócio, mas é de ceder um espaço, de ter pessoas que talvez tenham coragem de corrigir coisas que um colaborador não teria, tenham coisas que, querendo ou não, o Ali está vivendo isso lá, não é sucessão, mas é ter a filha do lado, e aí às vezes os filhos têm muito mais, né, essa audácia às vezes de falar coisas que eles percebem que não teriam um líder, e é desafiador, porque te desacomoda, te provoca ao mesmo tempo que te deixa feliz. Então, eu sei que isso é um misto de sentimentos, e você está com os 2 filhos, né? Os 2 filhos vivendo um processo, e na Laticínio Stefanello eles estão muito ativos, né? Muito ativos. Eles fizeram escolhas profissionais de estar, né? Trabalhando profissionalmente, se dedicando profissionalmente à empresa. Como é que é para ti viver isso? Como é que o Ricardo sente e vive tudo isso? Eu diria que é uma outra vitória para mim, né? Porque assim, quando eu fiz a pergunta para os dois no momento, né? No determinado momento de cada um, que tem 5 anos de diferença entre um e outro. Primeiro para o Augusto, depois para o Gabriel. Você quer isso? Quer continuar? Quer fazer sucessão? Vamos continuar com essa empresa? E ambos disseram que sim. Bom, aí também a gente fica se perguntando, por que dizer que sim, né? Por que eles decidiram por isso? Por que ter uma continuação? Aí vem naquilo que eu falei antes da relação também, quando tu fez a pergunta, de realmente ter amor pelo que tu faz, né? Se eu chegasse em casa todo dia estressado, reclamando, ou falando mal do produtor de leite, ou do cliente, ou do processo produtivo e tal, eles não iam estar querendo estar dentro do laticínio. Exatamente. Então, assim, esse brilho no olho, essa paixão que você tem pelo teu negócio é o que faz as pessoas quererem estar contigo ou fazer uma continuação do que você construiu. Então, para mim, acho que isso independente da vida profissional, mas como pai, sim, para mim já é um ganho extraordinário por eles ter dito sim, queremos continuar. E eu digo isso assim, muito claramente, a gente está aqui muito aberto falando. Neste momento, eu tinha pensado o seguinte: se eles vão querer uma sucessão da empresa, a gente vai encaminhar a empresa para uma sucessão e crescimento e solidificação no mercado e tudo que a gente está fazendo. Se não, a gente vai preparar a empresa para uma venda. Né? Eu não vou estar lá e infinitamente lá na empresa. Chega um momento que, se não tem o sucessor, se um quiser uma outra profissão, não iam estar dentro do laticínio, paciência, né? É a vida deles, por uma escolha deles. Mas eles terem escolhido isso dentre diversas profissões que eles poderiam ter escolhido,
Então, assim, acho que, diríamos assim, profissionalmente e também como pai é uma realização já para mim. Isso já é ponto, né? E como é que para muitos pais que estão te escutando aqui, que talvez também estão nesse processo, o que tu deixaria assim de dica, de orientação? Porque só quem já viveu é que pode também dividir. Eu sei que cada família tem as suas particularidades, não tem receita, mas eu acho que tem muitas vezes insights, percepções, né? Eu vou pegar várias ideias daquilo que eu já vivi, por exemplo, inclusive na Laticínios Stefanello, vendo os teus 2 filhos, vendo o Gabriel cedo até, inclusive, acho que foi 14, não lembro a idade, 16 anos. 16 anos que o Gabriel entrou para o processo. Foi a base disso que quando a gente decidiu, a Lívia começar a trabalhar com 13 anos lá na empresa como estagiária, indo 3 vezes na semana, foi porque eu vi que isso fez grande diferença, assim como eu vi em outras empresas que eu acompanhei também o processo de integrar um adolescente dentro da empresa do pai, sem saber se vai ser sucessão, mas para poder conhecer o que é o negócio. E muitos pais às vezes estão vivendo isso, e assim como eu aprendi vendo esses empresários orientando na prática, eu acredito que quem esteja nos escutando aqui no ResultaCast também pode tirar ideias. O que tu deixaria daquilo que foi feito, que valeu a pena, que foi importante, que fez a diferença para chegar aonde vocês conseguiram até aqui? Lembra que antes você me perguntou se eu voltaria atrás ou se queria e eu disse definitivamente não, né? Sem saber que você ia estar perguntando isso agora. Se isso não fosse uma paixão para mim, eu não ia estar nem sugerindo para eles assumirem. Então, realmente, assim, você vai trazer para o seu filho, se você está querendo fazer a sucessão para o seu filho, se realmente ele for atraente para ti também. Senão, não leva teu filho. Manda ele correr, vai buscar uma profissão. É gostoso, é atraente, tem desafios, você tem vitórias, você tem uma vida tranquila, tem uma vida leve. Pá, então vamos lá, vamos fazer. Tecnicamente, como fazer? Aí vai a questão muito do querer, né? Realmente estar, não é estar apto, mas é realmente, estou aqui, vou me enfrentar. O que a gente fez, então, principalmente com o Gabriel, né? O Augusto tinha também já uma outra experiência fora da empresa. Ele foi experimentar fora para conhecer. Ele foi experimentar, exatamente. Conhecia a empresa internamente, experimentou fora e disse, pá, lá é mais gostoso, eu vou voltar para lá. Que orgulho, né? Também foi, assim, uma realização muito grande. Mas aí já estava no estágio de maturidade, já que já foi sendo inserido, né, no contexto. O Gabriel, então, com 16 anos, foi aplicado um projeto de Job Rotation, é esse o nome, né? Isso aí. Gabriel passou por vários setores, principalmente dentro da indústria, um pouco também no campo, já porque tipo, eu vim da origem do campo, mas meus filhos nasceram já urbanos, né? Então, esse contato com o campo já não é tão estreito quanto eu tive. Mas também teve esse contato, também teve rodando com o pessoal do campo também. Além disso tudo, além do amor, além de... não pode ser só uma sensação de herança, mas sucessão é a questão de responsabilidade sobre aquilo, sobre a construção que já foi feita, sobre a história, sobre os seus clientes, sobre as pessoas que estão dependendo de você. Para quem está querendo realmente fazer essa questão de sucessão, tem que deixar o seu filho apto a isso, né? Não é só querer que eles estejam lá ou querer que ele seja igual a você. Mas deixa ele participar de todos os processos, porque amanhã, quando você não estiver, ou quando você estiver dividindo a opinião com ele, vai ter opiniões diferentes e tá tudo certo, e precisa, e que bom que tenha isso. Mas ele tem que estar apto a isso, ele tem que estar com o direito porque ele conheceu o processo. Boa. Acho que isso é sensacional, né? Saber dar esse direcionamento, dar responsabilidade, não só deixar na empresa, mas dar essa responsabilidade para ele ir conhecendo e se tornar apto, né? Eu acho que isso foi também uma das coisas, né? Cada etapa eles foram responsáveis por algo. Eles não estavam lá. Não e esse projeto, hoje eles estão com alguns departamentos a cargo deles. Até conta, Ricardo, os departamentos, talvez quem estão. Ok, o Augusto tá com toda a parte de marketing,
E quem conhece o Augusto sabe o quanto que deve ser desafiador para ele, né? Você pode falar do perfil dele depois para cuidar de marketing, né? Com o perfil do Augusto, mas ele faz gestão de marketing e faz muito bem. E também junto com o Wagner na questão da logística, porque ele fica na unidade de Caxias, onde a gente tem praticamente a boa parte da nossa distribuição que passa pelo CD de Caxias. Gabriel, da mesma forma, está junto com o Regis na unidade de Pinhal, que também é um CD onde passa todos os produtos das indústrias, da expedição. Também ao lado do Regis, também aprendendo e colaborando com as decisões e cuidando de toda a parte de departamento pessoal e RH. Então também é um aprendizado aí muito de pessoas, de como lidar com pessoas, e ele também já passou pelo processo produtivo também, né? Eles, enquanto departamentos, projetos, eles não vão dar opinião como filho do dono ou como direção. Os projetos têm que serem viáveis para a empresa. Não é só porque é uma ideia de quem é filho do Ricardo e tal. Não, ele vai sofrer, até porque na cúpula, que quando o Andrés fala, a gente vai estar avaliando todos os departamentos, todos os E ele é avaliado. Inclusive. E a questão que tem a diretoria. A diretoria é o Ricardo, os 2 filhos. Então, tem algumas decisões que eles começam já a ajudar a participar e tomar decisões. Outras ainda pela maturidade, pelo tempo de expertise, know-how, é mais o Ricardo, mas há sempre essa troca, né? Eu acho que uma das coisas que tem muito, tu deu espaço para eles virem também sugerindo, apontando, criando, e sempre respeitando que a última palavra é do Ricardo como diretor pelo know-how, por tudo aquilo que tem de conhecimento, né? Acho que isso é importante, foi muito bem organizado para que não fique sem direito a saber o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Então isso foi dando maturidade para eles. Ou seja, profissionalismo. Exatamente isso, Alexandre, profissionalizou o processo. Top. E nesse assunto, então, vamos lá, o assunto família, algo muito bacana, Ricardo, e a gente tem se aprofundado, tem avançado bastante nesse tema, pelo impacto que gera, principalmente a questão da relação pai e mãe, né? E nesse caso, a gente percebe, né, uma relação muito bonita tua, né, da tua história com os teus pais, inclusive algumas ações que foram feitas do Laticínio, me arrepia aqui, algumas ações do Laticínio Stefanel, que me vêm à minha mente, que nada mais é que honrar ao pai, honrar a mãe, né? E aí a gente tem um belo exemplo, né, de sucesso, do quanto esse honrado Ricardo está transformando e trazendo os resultados, está crescendo, está expandindo, e a gente tem muito resultado negativo de quem não honra. Por isso não poderia deixar passar em branco, né, André, esse tema que a gente já discutiu tanto, até mesmo em casa, em família, né? O quanto tem problema hoje em dia de muitas famílias que o filho não honra o pai, não honra a mãe, e geralmente essas pessoas têm muita dificuldade de prosperar, têm muitas dificuldades de evoluir, justamente por faltar esse honrar pai e mãe. Como é que é a tua relação e quais foram as principais influências dessa relação do Ricardo com os seus pais, né, na tua vida, né, Ricardo? Porque eu sempre digo, o meu pai tem um orgulho, né, enorme dele, da minha mãe também, e o quanto eles foram importantes para a base do que o Alexandre é hoje. Então, queria ouvir de ti como é que foi essa relação e o que tu atribui, né, de pontos que o teu pai e a tua mãe contribuíram para o Ricardo, que a gente tem hoje esse empresário visionário e que inspira muitas pessoas. Muito bem. Acho que dá para não me emocionar agora, né? O Alexandre queria num nível mais profundo. Isso aí, Alexandre, arrasou. Eu acho que sim, quando a gente fala, né, de pais, e eu trouxe muito o exemplo da Sadia como na minha vida profissional, mas a Sadia me ensinou muito tecnicamente, né? Mas quando a gente fala em valores, principalmente, aí vem da família, aí vem dos meus pais, né? E eu até hoje, assim, meu pai precisou ir para Passo Fundo no médico, Ricardo, quando que tu vai? Ou marca lá o dia que você pode ir, porque nós queremos que tu vai juntos. Tipo assim, eu largo tudo, a não ser que tenha algum compromisso muito, muito inadiável. Mas senão a gente tende a fazer isso exatamente por essa honra, né? Meu pai, independente, assim, de como que ele me guiou e para hoje a gente ter sido empreendedor e ter sido essa caminhada,
mesmo que ele não, que talvez ele não tenha me educado, porque não é o que ele conhecia, ele fez da maneira, minha mãe também, da maneira que todo mundo quer que o seu filho seja, mas assim, os valores de como ele tratava, essa maneira de estar sempre buscando, sempre digo, meu pai tem dificuldade de ler, e ninguém ficava sabendo, o pessoal, tenho colegas de banco de pai, eu atendi o seu Atílio a vida inteira, não sabia, porque ele chegava lá, assinava o cheque, dizia, preenche aí para mim. Assim, e foi suinocultor, tinha vaca leiteira, foi lavoureiro, então de tudo. Hoje o meu pai está criando galinha para colher uns ovinhos e uma vez por semana ele vem na cidade vender. Ele não precisa disso, ele não estaria precisando, mas é essa veia empreendedora de estar sempre buscando fazer e não ficar parado, independente do que, não para, não entra na zona de conforto. E a questão também é essa, assim, da lealdade com a palavra, com o que tu promete, com o que você cumpre, com essa seriedade e a questão de relacionamento mesmo, né? A questão do teu valor na sociedade, das tuas relações, ou o que você tá para agregar, o que você existe hoje no mundo para deixar como legado na sociedade ou para as pessoas que estão ao redor de você. O quanto que eles são ainda até hoje, meus irmãos também, envolvidos nas comunidades onde estão inseridos, né? E a gente tenta... enquanto empresa também estar inserido, né, onde a gente convive exatamente pelo que a gente aprendeu, né? Tem obrigatoriedade, você lucra com isso ou não, não importa, mas é os valores que a gente traz e é isso que a gente, gosta de estar vendo, né? Então, vem muito, sim, dos meus pais. O orgulho grande quando a gente fala Rodeio Bonito hoje, fazendo Latino, completando esse ano 25 anos em Rodeio Bonito. E eu sempre digo assim, a semente da Latina Espanhola foi meus pais que plantaram, né? A gente regou, cuidou, mas foi lá na comunidade deles, lá no interior, lá na propriedade deles, onde eles com a produção deles, mais alguns, eles faziam os queijos. E essa pessoa, quando eu falei, e me deixei escapar esse detalhe, quando ela disse assim, você tem obrigação moral de ir lá, ele era um cara de Porto Alegre, eu nunca comi um queijo tão bom que era o queijo que a minha mãe fazia. E a gente tinha ido lá visitar a propriedade e a mãe deu um queijo para ele levar para casa, e depois todo fim de semana ele vinha, antes de ir para casa, ele descia lá buscar um queijo para levar. E esse, você não tem como deixar isso morrer. Veio inspirado na tua mãe. Que lindo Definitivamente. isso. Que lindo isso. Definitivamente. E olha só, sabe que conexão eu fiz? Eu acho que é interessante para quem nos escuta e vê, às vezes, se enxerga com limitações, se olha, às vezes, com dificuldades. O teu pai não sabia direito ler, mas isso não foi um limitador dele ter negócios, dele empreender no agronegócio, porque ele era um empreendedor do agronegócio. E nada limitou ele. A mesma coisa quando você repete o que o teu pai faz, porque tu poderia ter um grande limitador da venda quando o empresário, né? Porque tu não se sentia vendedor ali, não tinha habilidade comercial. Mas isso você não botou como foco. Você não botou, bom, eu vou aprender, vou superar, vou fazer, vou buscar estratégias. E a mesma coisa que ele usava de estratégias lá no banco, para isso não ser um limitador, é o que tu usou na tua vida. Do quantas vezes os exemplos de nós pais, que às vezes não é na fala, mas é na atitude, é no comportamento, é como a gente lida com a vida e com os desafios que ensinam muito mais os nossos filhos a eles fazer isso e replicar na vida adulta, que é exatamente o que tu fez, replicando a mãe, fazendo queijo, trazendo isso como tua profissão, com o amor que tu aprendeu com ela, replicando do teu pai, né, o modelo de não olhar para as dificuldades e as limitações que eu tenho, mas para a força, para o desejo, para o se eu dei a minha palavra, eu vou fazer até o fim, vou buscar formas de relacionamento, de ninguém perceber que isso é um limitador, mas isso vai se tornar um impulsionador da minha vida. E que muitos empresários vivem isso. Às vezes eu tenho dificuldade, eu sou muito bom em venda, mas eu tenho dificuldade em gestão financeira, e aí eu fico lá me limitando. Às vezes eu tenho um empresário que tem dificuldade no marketing, porque não gosta de aparecer, não gosta de estar nas redes, e hoje o mundo está no digital. Então, o empresário ele tem que entender que ele não é bom em tudo, ele não vai ser, mas ele tem que contratar pessoas, buscar profissionais e também se desenvolver.
Porque eu acho que essa é a mentalidade. Eu lembro que você, Ricardo, há 9 anos atrás, nós estávamos fazendo treinamento de venda para todo o teu time comercial, que eram 12 na época. 12 pessoas e ele fez 2 anos de ciclo de treinamento mensal de venda todos os meses com todos os vendedores para aprender junto com os vendedores. Vocês entendem o que é isso? É quando eu consigo me colocar numa posição de aprendiz constante na vida. Não importa a idade que eu tenha, não importa o tempo de empresa que eu tenho, mas eu entendo que eu preciso estar evoluindo com o mercado, com as inovações que estão acontecendo e que se eu não sei, tá tudo bem, mas eu busco recursos, pessoas e conhecimento, treinamentos, me qualifico e torno essa limitação um impulsionador do próximo nível que eu quero chegar dos meus sonhos e do sucesso da minha empresa. Porque quando você é empresário, não é sobre você, é sobre as famílias que você tem como responsabilidade de sustentar com a tua coragem, com a tua tomada de decisão e com a tua honra de cumprir tudo aquilo que tu promete. E isso a gente vê muito na tua história, a gente vê muito no teu legado como empreendedor. Parabéns, né? Parabéns. E isso tu deixa para os teus filhos e isso tu passa fortemente. Eu sei do quanto você traz isso dentro da forma que tu também prega as tuas coisas, né, dentro da empresa. E para nós, né, Alexandre, é um baita de um aprendizado, porque para a gente também aqui, eu digo que cada ResultaCast a gente aprende muito, né? A gente aprende de uma forma incrível, assim, tanto a equipe aprende, a gente fala depois que sempre a gente tira uma lição, um aprendizado e leva isso para nossa equipe, leva isso para o nosso time. E eu queria ver contigo aqui, o que para você pensando numa mensagem que tu deixa, né, para as pessoas que estão nos escutando e que para profissionais também no mercado de trabalho que querem crescer, porque você foi um profissional que cresceu e realizou os teus sonhos e foi impulsionando cada vez mais. Que mensagem tu deixa, né, para as pessoas que querem poder crescer, que querem poder ter coragem e que mesmo às vezes não conseguem buscar recursos, caminhos, o que elas podem fazer a partir dessa tua história? Porque a tua história é isso. Tu foi galgando, crescendo, liderando e aprendendo constantemente. O que tu deixaria de mensagem para as pessoas para que elas possam também daqui a pouco ter um novo olhar sobre si e sobre o futuro? Muito bem. Eu acho que, como foi falado no início, de alguma forma eu estava muito próximo de uma zona de conforto, talvez próximo ou talvez nela, né? Ela. E a gente só vê o quanto que é gostoso realmente quando você se desafia. Então, assim, nada é melhor do que uma vitória, né? Nada mais a satisfação maior de tudo é realmente você ter um desafio e buscar uma vitória. E as vitórias, as oportunidades de vitória só acontecem fora da zona de conforto. Uau! E aí vem a questão assim, de realmente você querer, né? Ou estar numa zona de conforto, ou buscar desafios, ou você enfrentar desafio que até é proposto, ou realmente você buscar desafios. Seja ousado, busque desafio e vai atrás. Que a única forma de você ter a vitória é realmente enfrentando, né? E aí, quanto aos tempos, né? Hoje a gente está vivendo uma mudança aí de IA, de tecnologia e tal. A gente vem de 25 anos, eu falo de 25 anos do laticínio, mas antes disso também tinha um outro parâmetro em que a gente tinha na Sadia os computadores todos locados em São Paulo e aqui em Frederico a gente tinha uns terminal, chamava de terminal burro, que era lá o teclado e o terminal. E você tinha a conexão por telefone que São Paulo, que lá você digitava, dava o enter e ficava lá, né? E aí... E quando tinha, aí vem a questão também de responsabilidade, quando tinha que fechar o mês, né, contabilmente, puxa, chegava de noite e caía uma ligação e Frederico não conseguia mais conectar, nós pegava todos os documentos, botava embaixo do braço, 11 horas da noite, 1 hora da manhã, chovendo, e a gente ia para Chapecó ou para Concórdia para chegar lá e fechar no tempo exato. Questão de responsabilidade, independente do tempo. Independente do tempo, se é com tecnologia ou sem tecnologia, a responsabilidade é você assumir realmente aquilo que você está proposto a fazer. Uau! Top, muito legal. A gente, né, Ricardo, eu tinha uma admiração pela tua pessoa, né? E só aumenta. Nessa linha, Ricardo, assim, ó, se você pudesse dar um conselho, né? Dar um recado, assim, conselho pro seu eu. Do né? passado. Do passado.
qual seria esse recado? Tô inspirado. Devia ter começado antes. Tá inspirado. Eu acho que eu devia ter começado antes. Legal. Né? Enfrentado os desafios, buscado desafios. Ou seja, saído da área de conforto Sair da área de conforto, exatamente. antes, né? Exatamente. E aí a gente deixa justamente essa mensagem para você, que talvez está aí na sua zona de conforto, que talvez aí está com medo de dar o próximo passo, que talvez aí está desanimado, cansado, talvez você está com conflitos vivendo na tua família, talvez você está com conflitos vivendo em sociedade, talvez na própria empresa, desanimado com os teus líderes. E talvez está na hora de você parar para pensar como eu posso sair da minha zona de conforto, de conflito e entrar para a zona de desafio. Qual é o meu próximo nível que eu quero atingir? O que eu estou aqui esperando acontecer para entender que essa é a hora, que não é amanhã, é agora. Porque você precisa, assim como o Ricardo, assim como tem a história do Alexandre, a minha, nós. E eu sei que também, se você olhar para o teu passado, se você olhar para o teu eu do passado, você vai ver que, para refletir quem você era há 5 anos atrás e quem você é hoje. Quando você faz essa reflexão, você vai ver muitas coisas que você conquistou, mas que talvez nesse momento você está reclamando, está olhando para as coisas que não estão dando certo e não está dando um olhar para a tua capacidade, para a tua força, para a tua energia vital que te faz se tornar ainda melhor do que você já é hoje. Então, nós temos uma história de um homem que fez exatamente isso na história dele, dos filhos e de cada uma das pessoas que está conectada a Laticínio Stefanello, impulsionando sempre para novos desafios, querendo sempre ampliar e crescer, mas sem perder seus valores, sem perder sua essência e relacionamento com as pessoas, prezar pelas relações, porque é elas que vão te dar esse aporte, vão te dar esse apoio e esse impulsionamento quando tu mais precisar, né? Eu acho que fica uma lição muito bonita sobre relações aqui, sobre o humano, sobre a paixão e o amor por aquilo que se faz, resgatando o amor da família que já vinha lá, do seio familiar lá da mãe, né? Do quanto a gente pode, muitas vezes, olhar para a nossa história e resgatar lá coisas que nos trazem a realização, o eu mais forte que vem justamente daqueles momentos que tu olha para trás, eu já superei, já consegui, então eu posso de novo, então eu sou capaz de novo, então isso é uma evidência que eu posso mais. Parabéns, Ricardo. É muito linda a tua história, é muito bonito os valores e a forma com que você se preocupa com aquilo que você faz e leva para o mundo, para a sociedade como empresário. E essa parte, né, Andressa, que você comentou anteriormente, a questão de ouse sonhar, né? Você permita sonhar. Esse é o grande desafio das pessoas. Muitas vezes olham, mas eu não posso, mas eu não consigo. Pô, como não consegue? Como não pode? Quem disse que você não pode? Alguém está proibindo? Ninguém proíbe. Isso eu vejo também dentro da empresa mesmo, né? As pessoas muitas vezes, mas eu não vou ter oportunidade. Quem disse que tu não vai ter oportunidade? Né? Você propôs, você já sentou na minha frente e disse, eu quero. Para mim é música, para os meus ouvidos, quando o cara diz, eu quero crescer, eu quero mais, eu quero avançar, eu quero... Pô, é alegria, fico feliz. E esse ponto, né, Ricardo, se tem uma missão, né, desse programa é justamente despertar essas pessoas, levar para elas, olha um exemplo, né, o contador da Sadia, com certeza um profissional, né, com muita responsabilidade, integridade, comprometido, mas vai empreender. Olha o desafio, né? E aquilo que tu comentou, mas ficar 1 ano sem prolabore, né? Sem salário. Não era com 20 anos, com 30 e poucos anos, com família. Estas são, né, as dores e os desafios de sair realmente da área de conforto, de sair realmente daquela zona, a gente costuma dizer a zona morta, né? Que não acontece nada ali, né? Tá tudo tranquilo, porque o Ricardo poderia estar, quem sabe, uma referência dentro da área, né? Lá dentro da empresa que trabalhava, na área contábil, ganhando seu salário com tranquilidade. Mas e o legado? E o impacto,
do Ricardo na humanidade, no mundo, nas famílias que hoje dependem do laticínio Stefanello, seria o mesmo? E aí vem a questão do grande legado, né? Que para que a gente está aqui ou por que estamos aqui nessa vida e nesse planeta, né? É muito maior. E muitas vezes tá gritando, né? Ô, fulano, precisa entregar mais. E as pessoas não querem ouvir. Porque o negativismo ou o pensamento, eu não posso, eu não consigo. Olha para o Ricardo Capaz, como é que eu vou empreender, como é que eu vou fazer, como é que eu vou... Para ele foi mais fácil. Para ele foi mais fácil. Isso é muito comum, Muito né? comum. Muito comum. Não, mas é que antigamente era mais fácil, né? Não, lá atrás era mais fácil. Mas o Ricardo foi cheio de oportunidade. E o pior ainda, muitas vezes, né, Ricardo, que a gente vê, né, entra naquela questão de honrar pai e mãe, né? Eu já vejo pessoas falar assim, até no nosso meio agrícola, muitas vezes filhos de produtores, mas o pai deveria ter aumentado a área, mas o pai deveria ter crescido lá atrás, que era mais fácil. Digo, não fala o negócio dele. Faz agora. Não projeta. Não fala. Não, mas eu falo o contrário, os teus filhos daqui a 10 anos vão estar falando a mesma coisa. E tudo aquilo que eu julgo, eu tenho que fazer. Se eu acho que ele poderia ter feito, agora é minha hora de fazer. Exatamente. A gente brinca muito no sentido lá em casa da terceirização, né? Muitas vezes a gente tem o hábito de terceirizar. Quando se fala em legado, Alexandre, só para fazer um parênteses, não perde a fio da meada aí. E quando a gente fala em legado e das famílias que estão ligadas ao laticínio, que de uma certa forma dependem ou estão lá, tem uma satisfação muito grande também em a gente conseguir preparar essas pessoas profissionalmente para a vida. A gente tem um agradecimento, uma gratidão muito especial pela Resulta Mais. Em função disso, nós tivemos inúmeros funcionários que foram preparados e se tornaram empreendedores fora isso, e empreendedores de sucesso. Tipo, quando essas pessoas que estão preparadas saem, realmente assim, para a empresa, é um baque, a gente tem que preparar de novo, a turma cai, tu tem que formar um novo líder, mas esse cara tá indo para uma nova fase, tá indo para um novo desafio, tipo, é uma coisa que a gente proporcionou. Uma contribuição social. Uma contribuição que a gente proporcionou para alguém realmente ter a oportunidade que a gente teve de estar treinado e estar preparado para fazer isso. E é tão gratificante, né, Ricardo? Como empresário, a gente vê essa evolução e vê esse crescimento, né? Eu sempre digo, o mais importante é as pessoas, elas fazerem essa análise e perceber, bom, há 5 anos atrás, bem como a Andressa trouxe, né? Como você era profissionalmente e como você está hoje. E essa evolução e esse crescimento, eu vejo muito a Andressa na Resulta ter essa empatia que a gente, né, costuma dizer, que é vibrar com os clientes, vibrar com a vitória das pessoas, vibrar. É o mesmo sentimento nosso hoje, meu como empresário, quando o funcionário tem a sua conquista de comprar o seu carro, tem a sua conquista de conquistar a sua casa, sua carteira de motorista, de empreender, de carteira de motorista. Isso é o que nos deixa felizes e nos move para buscar mais, para crescer mais, para tornar as nossas empresas maiores, mais fortes, para poder realizar o sonho de todo mundo. Então, parabéns, né, Ricardo? Indo para o finalmente, né, Dani? Parabéns, Ricardo, por esse belíssimo, né, esse belíssimo exemplo, essa belíssima história. Realmente tenho a certeza absoluta que vai inspirar muitos profissionais, vai inspirar muitas pessoas que estão com aquele medinho, digamos assim, ou receio, mas eu não posso, mas é difícil. Tira, descarta essa possibilidade. Está aqui mais uma grande prova de que quando se quer realmente, quando se a Andressa usa muito esse termo, né? Quando se decide ser protagonista da vida, né, Andressa? E se assume um desafio maior, a recompensa vem. Dói? Sim. Tem as dores, tem os desafios, tem que enfrentar. Tem as noites, mas o resultado é muito gratificante, muito valioso, assim como esse belo legado que você está construindo. Gratidão pela parceria de sempre, né, Ricardo? A gente se conhece há bastante tempo, como sócio da Resulta, né, não ativamente no processo, né, te agradecer por essa parceria, né, fantástica que você e o Laticínio Stefanello, né, construiu junto com a Resulta ao longo desses anos. Nós temos muito orgulho de ter o Laticínio Stefanello como um dos primeiros clientes que acreditou no nosso Foi desafio. A nossa primeira visita, tu lembra disso? Eu e você foi junto. Primeiro cliente que nós fomos prospectar, isso há 10 anos atrás, vai fazer 10 anos atrás.
A gente pegou, eu não sabia vender, gente. Eu peguei junto Ó, com o Alexandre, ó, foi ó, junto, ó, porque eu tinha ó, medo, ó, 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 a crença limitante, ó. tinha medo de vender. E aí nós fomos juntos visitar o Ricardo naquela salinha e sentar. Eu lembro disso nossa, foi algo que me marcou muito. Ou seja, você não sabia vender, não. Você Era a minha acreditava que não acreditava sabia, que né? não sabia vender. Mas Exatamente. Mas fui, mesmo sem acreditar que eu sabia, eu fui vender. essa, Nada me freou. e essa história, né, Ricardo, com certeza vai inspirar e vai ajudar na vida de muitas certeza. pessoas. Então, gratidão realmente de coração aí por esse momento, né, que você tirou do seu dia aí para contribuir e continue esse belo legado, Parabéns. continue nessa esse teu trabalho todo aí, né, uma história bonita, honrando, né, teus pais, honrando a tua história, honrando, né, tudo que foi construído e com certeza os teus filhos vão seguir no mesmo caminho e vão te trazer muitas e muitas alegrias. Obrigado de coração, hein? Acho que a gratidão tem que ser minha, depois eu faço o encerramento, né? A gratidão é minha também e tão gratificante a gente olhar essa história, né? Porque às vezes no dia a dia, e a gente acontece muito aqui com as pessoas que a gente desenvolve, quando faz projetos de desenvolvimento com tempo, né? E aí a gente busca lá, né? A gente está falando da Resulta, busca o ponto inicial e aonde está hoje. E isso em 6 meses, 1 ano, a evolução é gigante quando você se propõe a realmente estar aberto à mudança. E aí, nesse tempo, são 25 anos que a gente não para olhar para trás, né? O que aconteceu, como que você teve que enfrentar esses desafios. E realmente, assim, ó, apesar de tudo, como eu disse lá no início, Oxalá se foi inspiração, né, para algumas pessoas, mas a gratidão por estar aqui revivendo isso e viver todas essas conquistas que teve, essa evolução. A gente começou lá com 5, hoje com 200 pessoas e mais muitos. Então, tu conseguir tirar esse tempo realmente para olhar isso, né? E que isso possa ser inspiração. Não é questão nem de preço, né? Mas é um valor inestimável muito grande. Obrigado por tudo. Gratidão, parabéns. Olha, arrasou aí. Parabéns mesmo, foi um sucesso. E nós vamos para o nosso brinde final agora, né? Eu acho que nosso brinde tem que ser realmente nós somos imparáveis, né? Porque eu acho que tu trouxe muito essa questão do ser imparável. Nada te parou e tu disse uma coisa, todas as vezes eu não tomei uma decisão, nada vai me fazer voltar e eu vou fazer dar certo. Então tu é muito um líder imparável. Eu acho que aí nós vamos brindar, somos líderes imparáveis. Vamos lá? Bora lá. Nós somos líderes imparáveis. Aí.